Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos presentes aqui, aqueles que estão nos acompanhando na transmissão, Deus abençoe a sua vida. Estar aqui na casa do Senhor sempre é um motivo de alegria, ainda mais tendo essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias, amém? Deus os guie, nos direcione, nos abençoe nessa hora. E eu queria convidar você, meu amado, a pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Mateus, capítulo 8. E eu quero compartilhar uma leitura, e nós vamos fazer essa leitura em dois momentos e textos diferentes. E você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Mas primeiro vamos abrir lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 23. São textos conhecidos, tá bom? Mas eu queria refletir aqui um pouco com os amados sobre aquilo que o Senhor tem ministrado. Mateus capítulo 8, verso 23. Essa primeira leitura até o versículo de número 27. Diz assim o texto: entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E agora eu queria convidar você a ir um pouquinho mais à frente, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Mateus 14, verso 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas ou não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se deles os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Bom, por essa leitura, os irmãos já entenderam que há uma característica, algo particular sobre esses dois textos que nós lemos. Ambos os textos estão falando de um momento em que os discípulos e Jesus têm experiências muito profundas num barco, no mar, né? E aí eles têm algumas experiências.
Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela é pedagógica. A Bíblia sempre quer nos ensinar algo. Ela nos ensina de uma forma mais normativa, quando ela nos mostra mandamentos, instruções de Deus para que nós vivamos. E ela também nos ensina de uma forma contando histórias, nos ensina por força de exemplo, descrevendo acontecimentos. Então, quando nós olhamos aqui esses dois acontecimentos que nós lemos nesta noite, nós podemos aprender algo aqui, porque neste momento e nesses dois momentos, que são momentos diferentes, não são o mesmo momento em diferentes evangelhos, porque nós lemos só no evangelho de Mateus, mas são realmente dois momentos distintos na ordem cronológica. Então, estes são momentos distintos, embora parecidos. Então, olhando para esses dois momentos, nós podemos aprender algo. Olhando para o comportamento das pessoas, e quando nós lemos a Bíblia, olhando o comportamento de pessoas, nós aprendemos também dessa forma. Por exemplo, quando nós olhamos lá Hebreus capítulo 11, quando ele vai falar daquela galeria da fé, ali há uma relação de homens e mulheres que tiveram uma fé genuína e que a sua maneira de agir foram aprovadas por Deus e nos traz grandes exemplos de como nós devemos caminhar também. Hebreus capítulo 12 vai dizer que a nossa carreira tem que ser corrida, tendo esses homens como testemunhas. E nós temos exemplos também, às vezes, negativos, exemplos em que está escrito na Bíblia para dizer mais ou menos assim para a gente, olha, não faça de acordo com o que eles fizeram. Por exemplo, Paulo, quando vai escrever a carta aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 10, ele vai falar sobre como Israel se comportou no deserto, como erraram tanto, e Paulo escreve no sentido de que a igreja ali de Corinto não repetisse essas falhas, esses erros. Então a Bíblia constantemente quer nos ensinar, e eu queria aprender aqui algo com o irmão, ou compartilhar aquilo que Deus tem procurado me ensinar, né? Embora eu ainda esteja caminhando e aprendendo coisas com o Senhor, mas é muito interessante quando a gente compartilha aquilo que Deus está falando. Eu entendo, irmãos, que uma imagem muito boa para descrever a nossa vida cristã é a imagem de um barco em alto mar. É aquela imagem que nós temos nesse texto, que pode expressar um pouco do que é a nossa realidade, a nossa vida nessa caminhada, né? Ou seja, um barco que está em alto mar. E desde que eu me converti, eu sempre entendi que a minha vida estava nas mãos do Senhor. Então eu entendi que eu estava aqui, entendo que estou numa jornada como um barco que está indo para um outro lugar, mas que está em alto mar. Então eu sempre entendi isso como uma fonte, uma alegoria que pudesse expressar a realidade cristã que nós vivemos, né? Então é muito interessante quando a gente pensa nisso, e eu comecei há uns dias atrás pensar mais efetivamente sobre essa questão, quando uma pessoa pediu para mim, para que eu orasse por uma situação que ele estava vivendo, e quando eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a compartilhar alguns ensinamentos sobre essa questão do barco. Então, quando nós olhamos e comparamos a nossa vida como um barco que está indo em alto mar, nós podemos aprender algumas coisas. E eu fiquei pensando assim, nessa referência, ou nessa alegoria deste barco, para que a gente possa aprender e entender. O barco, ele é muito interessante porque o barco ele tem um leme e ele tem uma vela sobre o qual ele se movimenta, ele recebe o vento, ele é impulsionado, e ele tem um leme que a pessoa que está no controle consegue ali dirigir o barco para onde quer que ele vá. Mas tem um detalhe, este barco, ele só consegue ser dirigido se o mar estiver tranquilo. Se houver um vento contrário, se houver alguma tempestade, ele perde o seu controle. Então eu comecei a pensar e entender que em última instância não é o leme quem dirige para onde vai, ou a vela que está estendida que vai impulsionar, mas em última instância quem move o barco para lá e para cá é o vento. Se o vento estiver contrário, não adianta nada tentar ir para frente, porque a pessoa não vai conseguir. E eu fiquei pensando que muitas vezes nós achamos que nós estamos no controle das nossas vidas,
que nós estamos ali no nosso barco e que nós dirigimos a nossa vida para onde nós queremos e que nós tomamos as decisões e que nós podemos conduzir de uma forma independente, fazer aquilo que nos agrada, fazer aquilo que nós queremos fazer. Ou às vezes nós planejamos, montamos plano, estabelecemos metas, mas deixa eu dizer algo para você nessa noite: em última instância, quem está no controle é quem dirige os ventos, não somos nós. Quem está no controle é aquele que ou sopra o vento favorável ou o vento contrário. Então, quando nós achamos às vezes que nós temos o controle, fazemos um planejamento todo redondinho, todo direitinho, e de repente sopra um vento contrário e você vai lutar com todas as forças para que aquele planejamento seja executado e dê certo, mas você, meu amado, se deparou com um vento contrário. É muito semelhante ao que nós vemos os discípulos aqui. Nós achamos às vezes, porque nós estamos aqui nesse barco, eu posso controlar, e eu não estou dizendo que é errado você ter um planejamento, de você buscar ter algo na sua vida, olhar um pouco mais para frente, mas nós temos que ter em mente que em última instância, quem dá a palavra final é o Senhor. Ele que está no controle dos ventos, amém? E muitas vezes nós insistimos tanto em ir e o vento está contrário e nós ficamos irritados, bravos, porque está indo tudo, não está correndo de acordo com o nosso planejamento. E eu fiquei pensando assim, esse ano foi um ano de tempestade, de vento soprando e planejamento sendo totalmente desfeito. Nós que planejamos o vento, nós planejamos o tempo que iríamos chegar lá, nós fizemos todo um planejamento para 2020 e estávamos ali animados, controlando o leme, com as nossas redes, né, ali que recebe o vento, né, tudo pronto para navegarmos, e de repente veio um vento e bagunçou tudo. Veio um vento contrário e já não adianta se você está no controle do leme, ou se as velas estão estendidas, nós já não conseguimos chegar aonde nós planejamos. Esse ano, em julho, agora fiz 20 anos de casado. E aí eu fiquei pensando no final do ano passado, falei, eu preciso planejar alguma coisa, essa data ela é muito importante. E eu fiz todo um planejamento, irmãos. Olha, quando tiver as férias de julho ali, os dias de recesso ali da escola, vou pegar a minha esposa, nós vamos fazer uma viagem legal para a gente comemorar, e bateu um vento, irmão. Não rolou. Tivemos que ficar aqui. É interessante também outra coisa, quando nós pensamos no barco, é que quando você está no barco e você está pisando ali naquela superfície, no deck de um barco, ou na proa, está ali numa superfície de madeira ou numa superfície de aço, nós achamos que aquela superfície nos dá segurança. Nós achamos que ali nesse barco nós estamos seguros, só que nós esquecemos que embaixo da superfície é água. E que se vier um vendaval, ondas gigantes, esse barco pode virar e a nossa segurança pode desaparecer. É interessante como às vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas e fazemos dela a nossa segurança. E fazemos dela a nossa superfície. E batemos o pé e dizemos, não, eu estou aqui seguro nisso, e essa é a minha superfície de segurança. E nós não sabemos o que vai acontecer. A metáfora do barco, a alegoria do barco, ela é interessante porque, irmãos, quem garante para mim ou garante para você que na nossa caminhada, na nossa jornada, nesse atravessar de uma margem para outra, você não vai enfrentar uma tempestade? Quem pode garantir? Quem pode afirmar que a nossa travessia vai ser tranquila, em mares tranquilos? E às vezes nós pisamos na superfície do nosso barquinho, das falsas seguranças que nós temos, nós dizemos, não, isso aqui está tranquilo, isso aqui está seguro, nada me tira daqui, nada me abala, porque eu estou aqui com a minha segurança. E aí eu lembro da história, quando fala do grande navio Titanic,
Quando os homens, os engenheiros que construíram aquele navio gigantesco, que para a época era algo, uma grande vitória da indústria naval, da engenharia naval, aquele barco gigantesco. E diz a história que os homens diziam: olha, nem Deus pode afundar esse barco. E ele afundou. E às vezes nós temos essa segurança. Nós pisamos nesses decks da nossa vida, nessas coisas, e achamos que estamos plenamente seguros, que não precisamos depender de Deus e que podemos construir as coisas, mas nós nos esquecemos que quem controla é quem está no controle do vento, e nós nos esquecemos que embaixo das nossas falsas seguranças há um mar que pode se agitar a qualquer momento. E talvez foi isso que aconteceu nesse tempo, nesse mundo. Talvez com essa situação que vivemos nesse tempo, muitas pessoas se desesperaram, porque houve um abalo, houve algo que mudou e que mostrou quem realmente está no controle das coisas. E eu queria compartilhar, dentro desse pensamento aqui que eu estou compartilhando com você, olhar o que esses dois momentos na história dos discípulos com Jesus, momentos muito particulares em que não havia ali multidão, era só Cristo com os seus discípulos. Então nós vemos dois textos, e eu queria olhar para esses dois textos e extrair ensinamentos que pudessem nos direcionar e que pudessem nos fazer a chegar mais próximos do Senhor nessa noite. E a primeira coisa que eu olho, irmãos, e eu aprendo aqui olhando para esses dois momentos, é que em ambos os casos, Mateus capítulo 8 ou Mateus capítulo 14, os discípulos entraram no barco e avançaram à frente porque Jesus tinha mandado eles fazerem isso. Eles não foram por vontade própria, eles foram debaixo de uma direção, debaixo de um comando, debaixo de uma palavra, debaixo da vontade de Deus, e entraram no mar. E em ambos os casos, eles enfrentaram os tempos contrários, ventos contrários, ondas gigantes. Então a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que muitas vezes nós estamos caminhando com a vontade do Senhor, obedecendo a Deus, mas isso não é garantia de que nós não vamos enfrentar lutas, dificuldades e ventos contrários. Muitas vezes nós construímos uma ideia na nossa mente, no nosso coração, na nossa espiritualidade, de que o Senhor tem que nos livrar de toda situação, não vamos passar, que a nossa vida vai ser tranquila, que nossa vida vai ser sossegada, e que nós não vamos enfrentar problemas e lutas, se nós estivermos ali fazendo exatamente aquilo que Deus manda. Mas esse texto está dizendo ao contrário, que muitas vezes estamos no centro da vontade de Deus, e ainda assim vamos enfrentar tempestades. E muitas vezes é bom, irmãos. Eu sei que na hora que o vento bate, que a onda sobe, eu sei que a gente dá uma tremida, a gente fica meio apavorado. Mas sabe, nós estamos numa batalha. Mas sabe, nós estamos numa luta. Mas sabe, meu irmão, nós estamos aqui imprimindo força para trazer o reino de Deus, para falar acerca das grandezas de Deus, para servir o Senhor com a nossa vida, no mundo que é caído, no mundo que é perdido, no mundo que cada vez mais se afasta de Deus. É claro, irmãos, que em algum momento nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. E o Senhor, Deus, é muito pedagógico. Ele nos ensina em todas as situações. Talvez hoje você esteja enfrentando um vento contrário. Talvez hoje você diga: pastor, estou enfrentando uma luta que eu jamais imaginei. A onda veio de repente, subiu, o vento foi contrário, e eu já não sei o que fazer, estou apavorado. Se acalma, meu irmão, porque em todas as situações Deus está no controle e Ele quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Qual seria o aprendizado se a nossa caminhada e a nossa jornada fosse um mar tranquilinho, sossegado? O Senhor está nos ensinando. Mas pastor, eu estou fazendo tudo o que Deus está mandando.
Eu comecei a orar, eu estou me esforçando, eu estou lendo as Escrituras, eu estou trabalhando, eu estou buscando, eu estou intercedendo, eu estou adorando, eu estou evangelizando, e a luta está começando, e a luta só cresceu. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus está no controle de todas as coisas. Fica tranquilo, não para não. Você pode conversar com homens que estão caminhando com o Senhor, e você, grandes líderes, homens que estão ali há algum tempo com o Senhor, você vai ver que sempre há uma luta, sempre há uma batalha, sempre estamos num tempo de peleja, mas você vai ouvir esse homem também dizer que todo o tempo e sobre todo o tempo Deus esteve com ele. Muitas vezes você olha alguém assim, sentado ali no banco, os pastores sentados aqui, liderança, homens e mulheres, e você fala: meu Deus, esse homem parece ter uma vida tranquila, uma vida sossegada. Você não sabe a metade, meu irmão, da peleja, da luta. Mas a luta, ela vai criando em nós uma resistência, uma resiliência, e nós vamos enfrentando, e nós vamos caminhando, e nós vamos usando, deixa eu usar um termo aqui, meio cascudo, meio pronto para a batalha, meio da peleja, formado na luta mesmo. E aí de repente tem umas lutas que você já nem mais perde o sono com ela. Fala: essa luta aqui eu já enfrentei um monte igual. Você vai crescendo, você vai ali realmente desenvolvendo algo em Deus. Deixa eu dizer algo para você: se você está buscando ao Senhor, está se dedicando ao Senhor, e as lutas começaram, fica tranquilo, essa luta só está mostrando que você está no caminho certo, em nome de Jesus. Continua, meu irmão, vai para cima. Deus está com você. Os discípulos obedeceram ao Senhor, entraram no barco, e nas duas situações enfrentaram momentos muito difíceis, lutas. Sabe, uma segunda coisa que eu aprendo aqui, especificamente olhando para o primeiro texto que nós lemos, Mateus capítulo 8. Os discípulos estavam ali, e Jesus, neste texto, Jesus está no barco. Eles estão atravessando. Vem essa tempestade, água entrando no barco, e o texto vai dizer que eles se apavoram. Eles ficam com muito medo. E aí, eles olham para Jesus e pegam Jesus dormindo numa almofada. Tranquilo. E aí, eles vão acordar Jesus. Eles vão acordar Deus que está dormindo. E aí eles acordam Jesus. Eu imagino que não foi assim um toquinho no ombro, né? Porque imagina, alguém que está apavorado, assustado, ele não vai chegar com todo... Deve ter sido aquele chacoalhão que você acorda já com o coração a mil. Acordaram Jesus. Jesus vai lá, repreende a tempestade, o mar se acalma, mas tem uma coisa, irmão, Jesus ficou muito bravo. Jesus ficou azedo. E aí ele olha para aqueles discípulos e fala: meu, vocês são homens de pouca fé mesmo, né? E eu quando li esse texto, eu achava, e essa é uma percepção que eu tenho hoje, diferente, que Jesus estava dizendo assim para eles: por que vocês não foram lá e vocês mesmo acalmaram a tempestade? Mas hoje eu entendo que não é isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus sempre ensinou pela força do exemplo. Jesus sempre ensinou também, e os seus discípulos fluíam naquilo que Cristo ia liberando sobre eles. Por exemplo, quando ele separa 2 em 2 e vai enviar as aldeias à frente de Jesus, e aí Cristo dá autoridade para eles expulsarem demônios, curarem os enfermos, e ali eles fluem nisso. E outras passagens que Jesus ensina, e a partir daí eles começam a entender. O texto que nós lemos até aqui não há nenhuma referência de que Jesus já tenha feito isso. Tanto é que quando Jesus faz o que fez, eles ficam abismados: quem é esse que acalma o mar? E Jesus jamais exigiria algo deles que ele ainda não tivesse liberado sobre eles. Então, na minha percepção aqui, amados, não é que Jesus está dizendo para aqueles homens: por que vocês não se levantaram e acalmaram a tempestade?
Mas o que Jesus está dizendo, vocês têm pouca fé, é porque é mais ou menos assim, será que vocês não perceberam que no meio dessa tempestade eu estava tranquilo descansando? Por que vocês não fizeram o mesmo? Por que vocês se apavoraram? Por que esse desespero? Vocês acham que nós não vamos chegar na outra margem como eu disse que nós chegaríamos? Porque Jesus chama ele, vamos até a outra margem. Eles estão debaixo de uma ordem de Cristo, estão debaixo de um mandamento do Senhor, ou seja, Deus está dizendo para ele, nós vamos chegar até lá, é um direcionamento de Deus, e no meio do caminho Jesus dorme, e a tempestade vem, e eles se apavoram. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, por que vocês estão tão apavorados? Eu não disse que nós vamos chegar até a outra margem, se eu disse nós vamos chegar na outra margem. Você acha, é como Jesus dizendo, vocês acham que realmente nós vamos morrer no meio do mar nessa tempestade? Vocês acham realmente que aquilo que eu estou projetando e planejando fazer para executar não vai acontecer por causa de uma tempestade? É isso que vocês acham realmente? É por causa disso que vocês estão tão apavorados? Será que vocês não entenderam que eu estou no controle? Porque eu estou no controle, eu estou descansando. Porque eu sei o que vai acontecer. Tem um texto que eu gosto muito. Quando Jesus vai pregar na sinagoga lá em Nazaré, na cidade dele. Dá uma oportunidade para ele, ele pega o rolo de Isaías. E aí ele começa a falar sobre Isaías capítulo 61. Um texto que fala sobre o Messias. Ele fecha o rolo, diz, hoje se cumpriu essa palavra. Todos que estavam ali começam a dizer, mas esse não é o filho de José? Como é que ele pode dizer que ele é Deus, que ele é o Messias? Enfim, criam um alvoroço ali, expulsam ele da sinagoga, levam até um lugar alto, com a intenção de jogá-lo lá de cima. Com a intenção de empurrá-lo. E o texto diz que Jesus passou por ele e foi embora. Por que essa tranquilidade? Porque Jesus não veio para morrer caindo do despenhadeiro. Jesus veio para morrer no madeiro por mim e por você. Jesus não veio para morrer no mar. E ele está dizendo para os discípulos, vocês não entenderam? Por que vocês estão tão agoniados? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quem tem medo não descansa. Toda vez que eu e você, nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, perceba que a gente não entra num estágio de descanso. Estamos constantemente tensos. Já viu alguém com medo de alguma coisa? Ele está num estado de alerta contínuo. Ele não desliga, ele não desconecta. E o que Jesus está fazendo? Descansando, dormindo. Quem tem medo não descansa. Olha aqui, eu aprendi algo há uns dias atrás. Cheguei para o pastor Roberto e falei, pastor, estou numa situação aqui, vou entrar na madrugada na oração, e ele percebeu que eu estava agoniado. Ele falou com todo zelo, assim, falou, Sandro, olha, pastor, considera o fato de que você precisa, ao invés de acordar de madrugada, você precisa descansar. Vai dormir um pouco. Às vezes, o nosso medo atrapalha até a nossa oração. Eu não sei se você já fez oração de desespero alguma vez na sua vida. Eu já fiz algumas vezes. Você começa a orar e é um negócio desesperador. Imagina Deus ouvindo essa oração. Você já entra desesperado, gritando, como se a onda fosse te engolir. Nesse texto você já anda chacoalhando, Deus, 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 pelo amor, acorda, acorda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aquela oração, ela não traz paz.
Você ajoelha desesperado, agoniado, levanta agoniado, e não há uma mudança em nós. Irmãos, às vezes, há momentos, nós precisamos descansar. Se Deus diz que vai te levar num determinado lugar, se Deus diz que vai te conduzir, e no meio vem uma tempestade, o que nós temos que aprender? Descansa, aquele que te prometeu vai cumprir em nome de Jesus. Nós temos que aprender esse descanso em Deus. Eu preciso aprender mais a descansar em Deus. É meio loucura, mas a gente tem que às vezes olhar para a tempestade, para as agitações, para o cenário que está se levantando, e ao invés de nós nos desesperarmos com esse cenário, nós lembrarmos daquilo que Deus tratou nos nossos corações, e baseado naquilo que me dá esperança, eu descanso em Deus. Eu lembro do que Deus tratou comigo, eu lembro das promessas de Deus, eu lembro daquilo que o Senhor tem ministrado, que o Espírito Santo tem falado, e eu começo a construir em mim um sentimento, uma ideia fixa, uma fé que crê que aquele que prometeu que ia fazer vai cumprir. Então não é essa tempestade que vai me tirar da posição. Não é essa tempestade que vai impedir que Deus cumpra o seu propósito através de mim, em mim. E se você está enfrentando uma dificuldade no dia de hoje, a palavra para você é: busca na memória aquilo que Deus tem tratado, tem falado com você, tem ministrado o teu coração. Traz a memória, porque o Senhor não vai deixar você morrer nessa tempestade, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem tem medo não descansa. Outra coisa que eu aprendo aqui, quando leio o segundo texto, Mateus capítulo 14. Quando Jesus está andando, agora Jesus nesse segundo momento não está no barco, mas vem andando sobre as águas. E o que os discípulos veem? Claro, é a quarta vigília da noite, é madrugada, é noite. Os discípulos olham aquilo e falam: é um fantasma. E fantasma serve para quê, irmãos? Para te assustar. E eles gritam: é um fantasma. E sabe o que eu acho mais interessante desse texto? É a reação do apóstolo Pedro. A reação de Pedro. Todo mundo dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz: ei, calma, sou eu, não temas. Olha só o que Pedro responde. Porque eu fiquei pensando, se fosse eu ia dizer: Jesus, entra logo aqui. Vem logo para o barco. Mas Pedro diz assim: vamos tirar a prova, se é o Senhor mesmo, então me manda ir até o Senhor. Então me dá um desafio. Se é o Senhor mesmo, me desafia na minha fé a caminhar como o Senhor está caminhando. Porque se for um fantasma não vai fazer isso, mas se for Jesus, Ele vai me chamar. E aí Jesus falou o quê? Tá bom, então vem. E ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. E aí eu vejo a diferença, irmão, porque os outros viram um fantasma. Fantasma traz medo. Pedro olhou para Jesus e disse: se é o Senhor, me desafia a sair daqui. Foi desafiado e caminhou com Cristo em fé. E aí Pedro descobriu que realmente era Jesus, porque ele teve uma caminhada de fé com Jesus, uma experiência com Ele.
E eu só aprendo, irmãos, a ter convicção de Jesus na minha vida. Eu só aprendo sobre Jesus, quem Ele é, o poder dEle, o que está escrito nas Escrituras, quem Ele é. Essas convicções são firmadas em mim quando eu sou desafiado a ter experiências com Ele no meio das minhas lutas. E eu digo: Senhor, eu vou caminhar na fé que o Senhor tem colocado no meu coração. Tem muitos que ficam dizendo: é um fantasma, eu estou com medo, eu não quero fazer, o que vai ser? Fica aquele desespero, aquele medo. Pedro diz: não, peraí, se é o Senhor, eu vou ter uma experiência nessa noite, e essa experiência vai construir, vai me fazer entender quem é Jesus. Eu vou ter convicção que Ele não é um fantasma, mas é o meu Salvador vindo ao meu encontro. E, meus irmãos, Pedro sabia, cara, Pedro tem experiência. Quando Pedro foi chamado para ser um pescador de homens, o texto vai dizer que ele não pescou nada a noite inteira. E aí, de manhã, Jesus diz para ele: Pedro, vai para o mar e pesca. E aí Pedro diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira, que é o horário de pescar, não deu nada. Agora de manhã ninguém pesca, mas na sua palavra nós vamos. Na palavra de Cristo ele foi e trouxe uma grande pescaria. Irmãos, para mim isso marcou a vida de Pedro. Por isso que ele é o único que diz: opa, se é o Senhor, e eu sei que o Senhor chama para o desafio, manda eu ir até o Senhor caminhando sobre as águas, porque eu sei, Senhor, que se o Senhor liberar uma palavra, eu ando sobre as águas. E tenho convicções de quem o Senhor é. Lembra que eu falei da superfície do barco? Lembra que eu falei que muitas vezes eu e você, nós ficamos pisando ali no deck dos nossos barcos e dizemos assim: ah não, aqui eu estou seguro, aqui eu estou bem, esse lugar aqui é muito tranquilo para mim. Pois é, eu fiquei imaginando os discípulos ali, com o seu pezinho naquela madeira ali, mas tudo, as ondas vindo, o vento, uma situação terrível. E aí Jesus diz para Pedro: ó Pedro, abandona essa superfície aí que você acha que é segurança, e vem aqui experimentar o que é realmente ter segurança na vida, e ou seja, obedecer a palavra de Deus. Estava mais seguro, irmãos, Pedro andando sobre as águas do que os 11 que ficou no barco. É que Pedro, o texto diz que ele desvia o olhar, ele sente o vento e ele começa a afundar. Mas eu fiquei imaginando, se Pedro permanecesse olhando para Cristo, Cristo ia pegar e falar: Pedro, me segue, vamos até o outro lado lá, que você vai varar esse mar aqui andando sobre as águas. Muitas vezes aquilo que você e eu batemos o nosso pezinho, dizendo: isso aqui é nossa segurança, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou seguro. Irmão, isso é uma falsa segurança. O que é realmente seguro para um cristão é quando ele ouve a palavra de Deus, ele diz: Senhor, eu vou andar naquilo que o Senhor me chamou, ainda que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que abrir mão de algumas seguranças, ainda que eu tenha que sair do barco. Eu não sei se eu já contei, se eu contei, me perdoe, irmãos. E também não é aqui no sentido de dizer que eu estou pronto e perfeito, mas são experiências. Eu morei 17 anos na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Passei muitas dificuldades no sentido de ter uma casa, vivia trocando de casa, morava de aluguel. Um dia, uma pessoa disse para mim: pastor, Deus tocou no meu coração. Eu quero construir uma casa, eu quero dar para o senhor morar o tanto de tempo que o senhor quiser ficar lá. O senhor não vai me pagar nada. Eu só não transfiro a casa para o teu nome porque não tem jeito. Mas a casa é sua, mora o quanto tempo que o senhor quiser lá. Irmãos, casa nova. Primeira pessoa a morar naquela casa. Aí eu falei: oxa, glória a Deus. Achei o meu piso, achei minha superfície. Passei acho que 4 ou 5 anos. Passado um tempo, o pastor Roberto falou para mim: Sandro, eu quero te fazer um convite. Eu falei: pastor, o que é? Eu quero que você venha
trabalhar aqui na escola e que você venha morar aqui no Vale da Bênção. Aí fiquei pensando, falei, meu Deus, aqui em Pirapora eu estou na minha superfície, aqui é garantido. Mas Deus foi tão fiel comigo, com a minha esposa, ministrou tanto o nosso coração que nós entendemos que essa era a vontade de Deus. E eu não me esqueço, quando eu cheguei para essa pessoa que doou a casa para mim, disse, irmão, olha só, Deus te abençoe. Eu não tenho como recompensar o que você fez, Deus vai recompensar, mas nós estamos saindo daqui. E ele falou, pastor, não faz isso não, aqui o senhor está seguro, a casa é sua, não vai não, é pertinho, ó, vai lá, 9 quilômetros você está lá, fica aqui. Eu falei, não irmão, Deus nos chamou para ir para lá. Pastor, pensa bem. Ele falou, olha, eu agradeço, Deus abençoe você, mas o Senhor me chamou para lá. E não foi fácil, irmão, porque a gente passou nos primeiros anos chegamos aqui, algumas lutas com as circunstâncias. Primeiro ano que teve uma situação de enfermidade, nós tivemos ali envolvidos também. Mas no nosso coração havia plena certeza do que o Senhor nos chamou para esse lugar. Muitas vezes Deus nos chama para sair da superfície, daquilo que nos dá segurança. E olha só, fica tranquilo, porque você vai ter boas e tremendas experiências com o Senhor. Como eu estou tendo. E eu quero terminar aqui, irmãos, lendo e lembrando, porque nós já lemos, mas os 2 textos, versículos que encerram as 2 passagens. A primeira passagem, Jesus acalma a tempestade, e os discípulos dizem, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É uma pergunta. Quem é esse? A segunda passagem, no capítulo 14, quando Jesus sobe no barco, vem andando sobre o mar, sobe no barco, o mar se acalma, os discípulos se achegam a ele e dizem, agora eu sei que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe o que eu aprendi aqui? Que às vezes Deus nos permite passar por algumas situações parecidas, porque nós ainda não aprendemos a lição. No primeiro chacoalhar do barco, quando Jesus acalmou, eles disseram, quem é esse? Eles não sabiam. Mas na segunda vez eles aprenderam e disseram, não, agora eu sei que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Uma vez o pastor Roberto ministrou isso para mim também, falou, Sandro, olha, essa situação que você está passando aí, eu acho que você já passou e não aprendeu. E eu fiquei pensando, é mesmo, pastor? Os discípulos precisavam ver aqueles sinais e entender quem é que os chamou. A plenitude da revelação de quem os chamou para seguir Ele. Na primeira vez eles disseram, quem é esse? Na segunda vez, eu já sei, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Tem situações que às vezes você está passando, Deus está querendo ensinar, se revelar algo para mim, para você, e nós não entendemos. Por quê? Porque estamos apavorados, estamos amedrontados, E quem fica assim não descansa, e quem não descansa não aprende. Você já conversou com alguém que está agitadíssimo? Não adianta você falar nada para ele, ele não aprende nada. Você tem que acalmar ele, para falar, calma, irmão, calma, respira, vamos lá. Quem é esse? Ele é o Filho de Deus. Eu aprendi também, irmãos, que às vezes quando as coisas estão dando errado, a gente pergunta, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu aprendi que talvez essa não seja a pergunta certa. A pergunta certa é, Senhor, o que eu ainda não aprendi com essa situação?
E aí talvez você vá, fazendo a pergunta correta, você vai ouvir aquilo que Deus quer te ensinar em meio às lutas e às dificuldades, que Ele quer marcar na sua vida, quando nós fizermos as perguntas corretas. Quem é esse? Quem é esse que te chamou? Quem é esse que morreu por você? Quem é esse que hoje está sentado à destra de Deus intercedendo pela sua vida? Quem é esse? É claro que nós sabemos responder, mas isso é uma convicção profunda em mim? Isso é uma convicção profunda em você? Verdadeiramente, em verdade, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Nós precisamos aprender. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nesses dias, nos ensinando, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Que o Senhor marque as nossas vidas. Se coloque de pé. Se você está no meio dessa tempestade, que o Senhor faça com que você saia daqui nessa noite pleno, tranquilo, convicto de que o Senhor está com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada um dos meus irmãos, cada um desses, ó Pai, que assim como eu, está nessa jornada, está neste mar aberto, Senhor, mas nós aprendemos nesta noite que nós podemos enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, mas que em todo o tempo o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que, Senhor, nós saiamos daqui hoje convictos de que essa tempestade, de que esta luta não veio para nos destruir, não veio para, Senhor, quebrar, Senhor, os Teus propósitos, os Teus desígnios, mas veio para nos ensinar e para nos revelar quem verdadeiramente o Senhor é, e que no meio das minhas lutas e dificuldades eu possa levantar um clamor, um hino de vitória, dizendo verdadeiramente eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Senhor e Ele é o Salvador da minha vida. Deus, visita cada um dos que estão aqui, ministra nos dando confiança, certezas absolutas acerca do Seu plano, da Sua bondade e da Sua presença. Traz descanso, traz fé e seja conosco, Pai, no bendito nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.